Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Belotto na área aqui do Crítico Sem Créditos. E nesse vídeo eu vou fazer aquela análise que você está acostumado no canal em formato de tier list. E dessa vez da franquia Planeta dos Macacos. A gente vai passar por todos os filmes, desde o primeirão lá da década de 60, lá de 68, até os mais recentes, essa nova trilogia aí, os dois últimos filmes pelo Matt Reeves. A ideia desse vídeo veio por causa que a gente teve recentemente o lançamento do trailer do próximo filme do Planeta dos Macacos, que é o Reinado, se eu não me engano, o subtítulo, que vai lançar o ano que vem. E eu sou suspeito pra falar porque eu particularmente gosto muito dessa última trilogia aí, essa nova roupagem que deram pra franquia. É um caso muito interessante de uma franquia que com esse reboot foi muito bem revitalizada, né? E na minha opinião tem filmes muito bons e até muito superiores a alguns dos originais ali, que a gente vai comentar filme a filme daqui a pouco. Antes de começar o conteúdo aqui efetivamente, aquele vídeo rápido que eu sempre faço, para se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, dê seu like no vídeo que ajuda bastante e sininho das notificações para saber as novidades do canal quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. Mas vamos lá, já tem bastante filme da franquia Planeta dos Macacos, a gente queria falar, a gente vai voltar desde 78 lá com o primeiro filme, e ao todo são 9 filmes que a gente tem aqui, obviamente que eu não tô contando o próximo, porque ele não lançou ainda, posso dar minhas percepções, né, talvez do trailer e tal, mas talvez eu faça isso num vídeo à parte comentando o trailer. Mas vamos lá, tem bastante filme, eu vou passar por todos eles aqui comentando. As categorias que a gente tem aqui é o My Precious, que você está acostumado, que é aquele meu queridinho, que todos esses 9 filmes, que na minha opinião é o melhor, ou pelo menos é o que eu mais gosto, né? Quem sou eu pra dizer, não sou o dono da razão, mas eu acho que pra mim é o melhor e o que eu mais gosto. Depois tem a categoria Excelente, que são aqueles filmes que de repente até podiam estar ali no My Precious, mas por algum motivo ele tem algum... Não vai dizer que tem defeito, é só alguma coisa que num critério pessoal talvez eu goste um pouco mais desse que tá no My Precious. Tem a categoria Bom, que são aqueles filmes interessantes, são legais, não chegam a ser excelentes, né? Aquele filme tipo 9 pra cima, mas é um bom filme ainda. Tem o Regular, que são filmes que com boa vontade, dá pra achar bastante pontos positivos, mas não é aquelas coisas. E tem o Ruim, né? E é interessante ver que, geralmente quando tem menos filmes assim na tier list, eu acabo fazendo menos categorias, no máximo umas 4. Só, cara, a franquia Planeta dos Macacos tem tanto altos e baixos, assim, ela vai de um nível muito bom para um nível muito ruim em alguns momentos. Então eu tive que trazer bastante categorias aqui, porque realmente estava com dificuldade de classificar os filmes, né? Eu faço um pensamento antes de começar o vídeo, mas isso aqui tava meio difícil. E eu nem sei como vai terminar essa tier list, tá? Mas vamos começar aqui que a gente vai fazer. Beleza? Vou começar com o primeirão aqui, tá? Ajustar minha tier list aqui, ó. O primeiro que é de 68, o clássico ali. Sempre o primeiro que a gente fala é mais difícil, né? Porque a gente fica meio sem parâmetros de comparação. Ele é um clássico muito importante, né? Ele ainda é um filme interessante. Uma curiosidade engraçada, né? Esse filme tem um plot twist muito bacana no final, que vai ter alguns spoilers dos filmes, você deve estar acostumado. Só que assim, é aquele tipo de plot twist que todo mundo devia saber, todo mundo basicamente sabe. E eu meio que sabia, só que eu me confundi um pouco com o final do filme do Tim Burton dos anos 2000. Então quando eu assisti, né, esse filme, não faz tanto tempo que eu assisti, tá? Estavam nos clássicos que eu queria ver e não tinha visto. Eu tinha visto alguns trechos, mas não tinha visto inteiro. Quando chegou o final, eu meio que fui surpreendido, por mais que eu sabia que tinha um plot twist, mas eu não imaginei que era, que era a história que se passava na Terra. Eu achei que ia ser mais parecido igual ao Tim Burton, que ele ia conseguir voltar pra Terra, alguma coisa do tipo. Então eu falei, caramba, que legal, eu consegui sentir um pouquinho daqui, talvez as pessoas tenham sentido na época, né? Que é muito complicado, às vezes você fala de filmes com plot twists maravilhosos, tá? Psicose e tal, sei lá, outro aí, deixa eu lembrar algum outro filme. O próprio Os Outros, o Sexto Sentido. Todos eles têm um plot twist maravilhoso, mas todos eles, quando eu assisti, eu já sabia, sabe? Então eu falei, caramba, como deve ter sido legal você não saber e ter essa experiência, né? E no Planeta dos Macacos, pra mim, foi mais ou menos assim. Por mais que eu sabia, eu achava que era um pouco diferente. Mas analisando friamente o filme, eu não acho ele tão maravilhoso. Eu acho que ele tem uns debates interessantes ali, o personagem eu gosto, até ele é meio sarcástico ali, algumas coisas interessantes. Ele tem algumas coisas estranhas nesse filme que eu tava assistindo, algumas escolhas de takes de câmera, do formato de direção. Tem uma cena que eu não sei se foi proposital ou não, que me chamou a atenção. Na época, na parte do filme, era mais ou menos no começo ainda, os dois astronautas que estão junto ali ainda estão vivos, né, junto com o Taylor, se não me engano. Eles vão mostrar, capitão, olha o que tem aqui. Aí não mostra o que é, mostra ele de pé, assim, sem camisa e os caras abaixados. Parece uma coisa meio sensualizando, meio erótica. Eu não sei exatamente qual foi a escolha. Tem outras cenas que puxam um pouco pra esse lado, eu não sei se foi alguma coisa do diretor, ou tem algum simbolismo, mas eu estranhei um pouco. Obviamente que tem que considerar toda a questão da época, é um filme de 68, então alguns diálogos são um pouco caricatos, algumas atuações também. A própria maquiagem, se você for ver, por mais que aqui ainda tá boa, perto do que vai vir depois, né? Mas assim, eu acho que é um filme excelente ou bom, tô na dúvida. Eu vou colocar no excelente, porque a gente tá começando. E é um classicão que abriu tudo isso. E tem alguns debates interessantes. Esse plot twist é muito bem sacado, né? Porque eu tava ficando meio puto quando eu vi o filme. Eu falei, como que os caras estão em outro planeta e falam o mesmo idioma que a gente? Como eles escrevem igual a gente? Caramba, depois, lógico, porque a gente tá na Terra, né? Eles vieram depois. É muito interessante isso. Então eu vou colocar como excelente pra gente começar aqui.
Ah, e na sequência nós temos Planet of Apes 2, não é assim, né? Acho que é o De Volta aos Planetas dos Macacos, não é? Acho que é o subtítulo, enfim. Que lançou 2 anos depois só. Essa franquia, inclusive, tem uma particularidade que ela foi lançando meio que a moda caralho depois de um tempo, né? Era um filme a cada ano, assim, com os lançamentos meio pífio. E esse foi 2 anos depois ainda. E, cara, tem uma queda muito brusca aqui do primeiro pro segundo, tá? Ele ainda tem o mesmo tom do filme, de certa forma, né? Uma coisa um pouco mais num cenário distópico, até porque é no mesmo linha temporal ali. Mas, cara, eu inclusive me confundi, porque o protagonista desse filme parece o do primeiro, né? Até fisicamente. Aí você falou, mano, é ele de novo? Eu tava meio confuso. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Eu não tava entendendo o começo. Aí depois eu voltei e falei, ah, não, é outro cara que parece muito ele. E assim, basicamente ele tem muitas coisas do primeiro filme, só que pra mim ele tira a camada interessante das reflexões legais que tinha no primeiro filme, os debates. Aqui é uma aventura um pouco genérica. E tem um ponto que puxa muito pra baixo pra mim esse filme, que é aquele núcleo dos extraterrestres que estão na Terra, que eles controlam as pessoas por telepatia e tal. Eu não tô nem considerando a questão de envelhecimento de tecnologia, né, de ficar uma coisa datada, não é nem isso. Mas essa trama por si só não é interessante, é um roteiro meio furadão, assim, eu não gosto muito. O protagonista acho que tem menos carisma do que o primeiro eu ainda gostava um pouco mais aqui. Eu não sei, acho que fica fraco, ele volta aqui pro segundo, mas de uma forma meio nada a ver. A Nova morre aqui. Nossa, a cena que ela morre, inclusive, é uma das cenas mais mal dirigidas que eu já vi, assim, tipo, ele passando assim, de repente ele volta, aí o macaco tá lá. É umas atuações tão ridículas, tão pífias, assim, que eu acho meio bizarro esse filme. Eu não acho que ele é... Não vou dizer que ele é ruim ainda, eu acho que... porque até tendo isso que veio depois, eu não acho ele ruim. Mas eu vou colocar no regular, porque ele cai muito no primeiro filme, cara. É uma queda muito grande aqui. Eu não gosto muito desse retorno dos Planetas Macacos. Na sequência nós temos o terceiro, que eu acho que é... Qual que é o subtítulo desse aqui, mano? Eu tô de dificuldade. Fuga dos Planetas Macacos. E aqui a gente tem... Se por um lado o segundo foi bem desinteressante, esse eu acho bem legal, velho. Eu acho que tem algumas coisas interessantes. Eu fico na dúvida, ele tá bem acima do segundo, obviamente, mas eu até gosto um pouco mais desse do que... Tem coisas nesse filme que eu gosto mais do que no primeiro, mas eu acho que ele é um pouco inferior. Aqui, basicamente, a trama, você tem os macacos lá que sobreviveram, que eram o Cornelius e a Zara, se eu não me engano, que meio que antes da Terra explodir, lá que no final do 2 a Terra explode, eles voltam no tempo, de alguma forma, ali, não explica muito bem, e eles vêm aqui pra nossa Terra, nosso tempo atual, e fica aqueles questionamentos, se eles vão dominar a Terra de novo ou não. Ele tem um plot no final que é interessante, né, que ele tem um filho deles, que o governo quer matar o filho deles pra não acontecer igual ao futuro, só que eles trocam de bebê, acho que é bem interessante, e os questionamentos aqui são legais, como que seriam esses macacos, ele questiona algumas coisas aqui do nosso modo de ver, eu acho que ele é bem interessante esse filme. Eu vou colocar um bom, mano, eu gosto do terceiro filme aqui, acho interessante. A direção, não vou dizer que tá melhor que o segundo, mas tá meio que no nível ali, mas acho que tem alguns pontos interessantes. E se passa mais no tempo atual, né? Então se beneficia de algumas coisas ali da gente estar no nosso tempo de hoje. Uma coisa que eu acho legal aqui, que até por ser o tempo que a gente está vivendo, tem humanos que não são totalmente babacas, são pessoas que são legais, até o próprio cara que ajuda os macacos ali. Tem uma discussão interessante rolando ali, não é tão rasa. Realmente você fica pensando, cara, o que eu faço? Se esses macacos continuarem, será que vai acontecer igual o futuro deles? Ou será que não? O que a gente faz em relação a isso? Eu acho que é uma discussão interessante e acho que é plausível, tá? E tem o terceiro filme aqui, que tem esse lado interessante desse final do macaco, ele salvando ali, que vai virar o César, que é o César do 4 filmes. Isso eu achei bem interessante, que eu não sabia que existia o César. Eu tinha visto os filmes mais novos, né, que tem o César ali, eu achei que era um personagem totalmente criado pro filme, mas na verdade não, é uma referência muito forte pra série clássica. E no quarto a gente vem aqui o César, que ele cresceu, né, que é o bebezinho que faz do terceiro filme. E eu vou dizer que esse aqui pra mim é o episódio mais tenebroso de todos da saga Planeta dos Macacos. Ó, aspas fortes. O quarto capítulo, o quarto filme aqui, que é A Conquista dos Planetas dos Macacos. É bem inacreditável pra mim. Até pode ser impopular essa opinião, porque eu vi algumas pessoas falando bem desse filme e tal. Cara, pra mim a única coisa legal que esse filme tem é alguns questionamentos que ele faz, algumas reflexões ali, mas é bem passado por cima. E assim, de boas ideias o inferno tá cheio, né? Porque o filme é muito... Nossa, a direção dele... Às vezes eu fico pensando, mano, isso parece um trabalho de escola, sabe? Um negócio meio tremido. Logo no começo você fala, mano, o que tá acontecendo aqui? E uma coisa que sofre muito esse filme, né? Lógico que tem que falar sobre isso, é a questão do orçamento. Se eu não me engano, esse filme tem 1 milhão de orçamento, alguma coisa assim. Só que assim, ao contrário dos outros filmes, que dava pra fazer uma coisa mais intimista, né? Porque você tá falando de uma... sei lá, de uma tribo, até o terceiro que fala da cidade, mas é uma coisa um pouco menor. Aqui você tá falando de uma rebelião dos macacos, vai ter até uma conquista, então você precisaria de mais orçamento pra fazer uma coisa decente. Cara, é vergonhoso em alguns momentos. O ato final ali, cara, você fala, meu, não acredito nisso. O que tá sendo feito aqui? Parece aqueles filmes
Sabe aqueles... como que chama aquela categoria de filmes lá, tipo do Power Rangers lá, do Changeman, que é uma coisa bem lado B, assim. Esse filme beira muito o lado B e talvez até ele seja. Pra mim ele é muito ruim mesmo, não tenho muito o que defender. Como eu falei, o questionamento dele é interessante, tem um momento que ele faz o paralelo, porque os macacos viraram escravos aqui. Então tem um rapaz que é negro e começa a sentir um pouco disso, né, que é o McDonald's, não, o nome dele. E isso até que é interessante, esse dilema de como que ele pensa e tal, ele consegue refletir. Mas, cara, fica nisso, o roteiro desse filme é terrível. Pra você ter noção, o César começa a convencer as pessoas, ele começa... Essa cena, eu dei muita risada. Os macacos estão, tipo, batendo um negócio lá, de repente o César olha assim... Os macacos, começa a jogar o negócio fora, não faz sentido nenhum, tá ligado? Sabe, se você entrasse no mérito de telepatia, alguma coisa assim, mas o filme não fala sobre isso, eu acho que é muito bizarro e eu acho realmente um capítulo ruim. Na sequência nós temos uma coisa que não melhora tanto também, que é a Batalha dos Planetas dos Macacos. Essa ordem já tá estranha, né? Porque você tem a conquista e a batalha meio que invertido. Porque aqui, na verdade, você termina o quarto capítulo com o César flertando com a possibilidade de ser um tirano, mas depois ele volta atrás e fala, não, vamos viver em paz, vamos tentar conviver, os humanos, os macacos. E o segundo filme começa com essa premissa. No começo eu tava achando que até que seria mais interessante, tá? A direção mesmo tá um pouquinho melhor, alguns takes um pouco melhor, até porque esse filme no começo se passa ali meio que num acampamento, uma coisa ali. Então eu achei que ele ia pra um caminho um pouco melhor, mas esse filme é tão ruim quanto o quarto, tá? Eu acho que eu odeio mais o quarto, mas não dá pra tirar da categoria ruim esse filme. Porque basicamente aqui os macacos, obviamente, começam a ter aquela estranheza entre o ser humano e o macaco. Isso é muito melhor contado, muito melhor ensaiado nos filmes mais recentes. Mas tem isso também, que por si só é uma premissa interessante, só que ele é muito mal executado, cara. Não tem como defender esse filme, não. E tem um ponto que é meio ruim, que esse final aqui é ridículo, cara. Eu assisti o final, tem dois finais, tá? Eu assisti o final, que acho que foi o que foi pro cinema mesmo, sei lá, que é quando a estátua ela começa a chorar, né, que não faz sentido algum, tem um simbolismo ali, e não sei qual que é pior, esse final ou do Tim Burton com a estátua, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas não faz sentido nenhum, o outro final era até melhor, que acho que as crianças começam a se empurrar, estão se desentendendo, acho que deixa um quesinho de, pô, os macacos não vão se dar bem com os humanos, eu acho que seria mais interessante, mas esse filme não tem como tirar da categoria ruim, tá? Depois a gente teve um adormecimento da franquia Planeta dos Macacos, e com motivo, porque esses filmes foram muito mal de bilheteria, assim, muito mal entre aspas, né? Eles até fizeram um dinheirinho na época, né? Porque custaram muito pouco, né? Se não me engano, custava 1 milhão e rendia 8 milhões. Na época isso até que é bom, só que a crítica detonava esses filmes, porque eles realmente são muito ruins. Então teve um hiato, teve alguns ensaios de algumas pessoas que tentaram revitalizar essa franquia, se não me engano, até o James Cameron pensou, não sei se foi o James Cameron ou o Spielberg, mas acabou não saindo do papel. Eis que em 2001 vem o Tim Burton e fala, vou mexer nesse vespeiro, eu vou trazer a franquia Planeta dos Macacos. E ele trouxe, só que ele trouxe junto com o Mark Wahlberg. E tem algumas questões do Mark Wahlberg. Cara, engraçado assim, ele tá com essa capa me chama atenção, porque tá os macacos lado a lado. Eu não sei se é o take ou não, mas o Mark Wahlberg não tá com uma cara de macaquinho, não sei se é proposital, tá meio que... Assim, não sei, tá meio bizarra essa foto aqui. Mas enfim, é o tal do filme do Tim Burton. Esse filme eu assistia bastante quando era moleque, inclusive ele que fez eu gerar confusão com o original, porque o final desse filme é um dos mais tenebrosos de todos os tempos, que não faz sentido nenhum. Vou chegar aqui daqui a pouco nele. Basicamente aqui a gente tem uma abordagem um pouco diferente, que o Mark Wahlberg é um cara genial e tudo mais, e o macaco dele some, que é o macaco dele que é um astronauta. E ele se some lá, ele vai atrás do macaco, ele acaba caindo no mundo, no futuro, não sei o que lá, que é uma premissa que já não faz muito sentido, né? E ele vem num lugar, novamente, dominado pelos macacos, tem um macaco tirano, tem uma macaca mais bonzinha, que isso remete um pouco aos primeiros. Só que, cara, esse filme ele tem alguns problemas de roteiro muito graves, né? Tipo, a história não faz sentido, o próprio macaco no final ele chega lá e volta de novo, que também não faz sentido, os macacos acham que ele é um rei, começam, ódio é o nosso rei. Cara, mas assim, ele tem algumas coisas até que se salvam um pouquinho. A direção, obviamente, é melhor. Não sei se a direção é tão melhor, mas é um pouco melhor do que os antigos, né? Não sei se o primeiro, talvez, não sei se dá pra comparar, até porque são épocas muito distintas. E a maquiagem dele é boa, tá? A produção dele até que é legal em alguns momentos, assim. Algumas pessoas não gostam muito da ambientação, que é muito Tim Burton, a Cidade dos Macacos, aquele lado meio gótico e tal. Não chega a me incomodar, acho que até, sei lá, eu comprei que era um filme de Tim Burton, então eu entrei na proposta, não me incomoda. Só que o roteiro aqui mata esse filme. E também outro problema é o carisma, né? Porque o Mark Wahlberg, não sei, alguns filmes eu gosto dele, tá ligado? Então, No Pain No Gain eu gosto dele, sei lá... Até alguns filmes que os Infiltrados, é que os Infiltrados é Scorsese, né? Mas tem alguns filmes que eu acho que ele tá bom, mas nesse filme ele tá com carisma do meu joelho, da minha virilha, então não dá, cara. Esse filme não chega a ser ruim, mas eu vou colocar na categoria regular. Pra mim ele tá meio que do nível do segundo ali, se você for ver, que é difícil comparar por épocas diferentes, mas deveria ser mais esse filme, tá? Mas tá no regular com muita boa vontade, assim. Ah, e sobre o final que eu comentar,
ele ensaia fazer uma homenagem pro final do original, né, que o Mark Wahlberg não, que o personagem dele chega lá e vê que, na verdade, no original, ele tá na Terra ainda, que é muito bom esse final, né? Você fala, caramba, toda essa história passou, foi aqui ainda, o ser humano se destruiu e os macacos dominaram no próprio lugar que eu estou, eu tava achando que tava em outro lugar, esse plot é muito bom. Aqui, na verdade, ele realmente estava em outro país não, em outro planeta, e ele voltou pra Terra, só que deu novamente um negócio temporal, ele voltou vários anos à frente e... aqui os macacos dominaram. Aí começa a vir macaco vestido de policial, macaco vestido de ambulância e o macaco Abraham Lincoln, que não é... Cara, você tentar... Acho que é meio que um simbolismo, talvez igual o quinto ali, que foi uma coisa meio simbólica, mas não funciona, não faz sentido nenhum. E, inclusive, tem algumas listas que figuram nesse filme como um dos piores finais de todos os tempos. Eu não sei se eu concordo exatamente, mas é um final bem ruim mesmo. E acho que o regular tá bom pra esse filme, com muita boa vontade. Aí temos novamente um hiato, esse que 2015, se não me engano, a gente teve outro filme de Planeta dos Macacos, que é A Origem, que surpresa agradável, né? Que nem eu falei, a gente conseguiu ter uma nova roupagem, um revival aí, que realmente foi muito bom. E, cara, palmas pro trabalho técnico dessa trilogia, cara. Talvez seja o melhor CGI que eu já vi na vida. Eu sei que também tem o do Rei Leão lá, que é ultra realista. Só que aqui faz sentido. Lá não sei se faz tanto sentido porque é um filme de infantil, que eles vão cantar, não sei porque ser tão ultra realista. Mas aqui faz sentido, porque vai ter uma interação muito forte com os humanos. E isso é só uma crescente, tá? Nessa trilogia, essa tecnologia é só uma crescente. Inclusive eu vou comentar daqui a pouco que o terceiro filme é inacreditável o negócio técnico desse filme, tá? Você não sabe distinguir quando é macaco ou quando não é. E aqui esse filme é muito bom, eu gosto bastante, eu assisti no cinema ele. Ele tem uma cena muito marcante, que todo mundo lembra, talvez seja uma das cenas mais legais assim de toda a franquia, que é o César dizendo não, né, pela primeira vez. É muito marcante e você compara isso com como isso foi abordado na saga original, chega a ser vergonhoso, né? Que é muito bom a construção, né? Ele pega o negócio do Malfoy lá, o Malfoy do Harry Potter. Não! Ele manda um não bem animalesco, todo mundo ficou meio chocado assim. Cara, o cinema ficou em êxtase quando isso aconteceu, foi muito maravilhoso. E assim, esse filme eu tive que rever pra controlar minhas emoções, porque eu lembro que antes de revê-los, eu colocava esse filme como meu favorito. Mas eu acho que foi muito da emoção, porque tem alguns pontos que não são tão perfeitos nesse filme. O núcleo humano eu não acho tão bom assim. Embora eu acho que até o James Franco tenha um carisma ali, mas acho que tem coisas melhores que vem pra frente que eu vou comentar daqui a pouco. Esse núcleo não é tão legal, né? Mas eu acho que é mais basicamente isso, essa parte do roteiro, assim. Porque o resto é muito bom, né? A construção de como os macacos vão evoluindo. E assim a gente começa a perceber que tudo aconteceu meio que por causa da pesquisa do James Franco. É meio bizarro pensar nisso, que ele meio que acabou com o negócio todo. Mas eu gosto da ideia de ter uma gripe ali que foi se expandindo, né? E foi acontecendo e meio que extinguiu a humanidade de certa forma. Esse filme é muito bacana, eu vou colocar como excelente. Pra mim ele não perde do primeiro ali, acho que é um bom revival. E eu ouso dizer que até, em alguns momentos ele até seja melhor, mas é difícil comparar que são épocas muito distintas. Mas eu coloco os dois no mesmo balaio aí, o Origem e esse aqui. Na sequência nós temos o segundo aqui, que é o Confronto, né? E cara, aqui eu já vou dar o spoiler que esse é meu queridinho. Eu revi novamente também. Cara, esse filme, eu acho que ele consegue pegar o primeiro e elevar numa potência tão boa, todos os aspectos aqui melhoram, inclusive a parte de direção, né? O Matt Reeves manda muito bem na direção aqui, e o CGI, que eu falei, aumentou a qualidade, que já era boa no primeiro filme, aqui tá melhor ainda, e o núcleo humano daqui é muito bom, porque você tem o Gary Oldman e tem esse outro cara que eu esqueci o nome dele, que ele manda muito bem também, é um personagem muito mais, não sei, plausível, o drama dele, as atuações, o jeito que ele conversa, os dilemas são muito mais profundos do que no primeiro, tá? E o carisma é muito maior. E outra coisa que eu gosto desse filme é que você tem um clima de tensão muito bom construído, porque o negócio tá meio que pra estourar, parece que você tá num mundo de pólvora e só falta um negocinho, só falta uma faísquinha. E é mais ou menos o que esse filme consegue trazer, tanto que no final tem esse ápice, que pra mim esse é um dos melhores finais que tem dos filmes, assim, da franquia Planeta dos Macacos, que assim, o humano lá, o personagem humano vai falar, cara, vou avisar pra você que chamamos reforços, vai vir mais humanos aí, e o César fala, cara, vai embora, se salva, porque a guerra começou. Aí os dois estão sentindo muito aquele pesar. Eles falam, mas a gente consegue se dar bem, nós somos amigos. Ele fala, eu sei, nós somos amigos, mas a guerra já começou, os macacos começaram a guerra, não tem o que fazer agora. Isso é um paralelo muito interessante, porque muitas vezes você vai estudar história, você vai ver que as coisas começam mais ou menos assim, né? Ainda mais na época que eles estão ali, que meio que você está num futuro distópico, a comunicação é muito mais difícil você fazer uma coisa mais diplomatizada, muito mais política. Então, qualquer coisinha pode se tornar um conflito mundial, ainda mais num clima tenso que todo filme constrói. Isso é muito plausível, a gente vê nas guerras antigas, que muitas coisas começaram assim, né?
uma tensão ali, outra coisa ali, quando você vê que está numa guerra mundial de proporções catastróficas. Isso é mais ou menos o que o filme traz, ele traz de forma brilhante. E também não é só esse núcleo, também o personagem do Gary Oldman, que você entende um pouco do que ele está fazendo ali, porque por mais que você não concorde em alguns momentos, você fala, cara, medidas desesperadas, situações extremas exigem medidas desesperadas, acho que esse é o termo. E é mais ou menos isso que ele faz, eu acho muito interessante. Pra mim esse filme é o queridinho de todos aqui da franquia. E na sequência nós temos o último que saiu, que é o Guerra, o filme Planeta dos Macacos Guerra. E assim, ele tem um ponto que eu acho que é superior ao anterior, que também não faz tanta diferença, que é a parte técnica, ele consegue melhorar. O que você achou que estava perfeito, é que nem quando a gente jogava mais ou menos, né? Quando a gente jogava o Play 2, que a gente fala, cara, isso é muito perfeito, não tem como ficar mais real. Aí veio o Play 3 e você fala, meu Deus! Não aqui, porque o 2 ainda continua sendo perfeito, só que o 3 é uma coisa absurda, esse filme de guerra. Você fala, mano, não é possível que isso não é um macaco, velho. O macaco aprendeu a falar, o macaco tá conversando, porque não pode ser CGI, captura de movimento, é muito bom. Só que assim, pra mim ele tem todos os méritos do primeiro, tá? Interessante. O personagem aqui do Woody Harrelson também é legal, ele tem uns dilemas interessantes ali. Ele é meio que... Ele é muito... cara desgraçado, só que tem não sei se tem um pouco de sentido. Ele é meio insano, mas eu entendi o discurso dele. Não é uma coisa totalmente vilanesca de graça. Só que eu ainda acho que esse filme perde um pouco desse lado dúbio que tinha o anterior. Que no anterior, meio que... Tirando o Koba, né? Que é o chimpanzé virado no Jiraiya ali... Mas não tem um cara extremamente só mal. As pessoas estão defendendo meio que seu lado. E até o Koba, se você for ver, ele tem uns motivos dele de ter essa revolta. Porque ele foi muito maltratado, ele tem todas as cicatrizes. Então tem um pouco desse lado de você entender o lado de todo mundo. Aqui fica um pouquinho que me remeteu uns antigos, um pouco daqueles... Inclusive isso aqui, acho que é no... Não sei se é no terceiro ou no quarto. Que acho que é no quarto, que eles trazem um cenário de os humanos são as pessoas mais desprevisíveis do mundo, né? Só tem ser humano desgraçado no mundo nesse filme quarto. Não que o Guerra faz isso, né? Não é bem exatamente isso, mas me remeteu um pouco de, cara, somos extremamente maus, somos os humanos muito maus, até porque eles estão no núcleo ali, que estão seguindo as ordens do Woody Harrelson, mas isso me incomodou um pouquinho. E aquela partezinha que o César, ele é preso, eu acho que o filme dá uma engasgadinha, sabe? Fica um pouquinho... Por mais que seja muito interessante, o ápice justifica aquilo, mas eu acho que deu uma cansadinha aquele miolo, eu acho um pouquinho arrastadinho. Não muito, mas uma coisa que arrasta um pouco. Então eu vou colocar esse filme no excelente. Até eu acho que é interessante trazer aqui qual que é a ordem entre eles, né? Porque por mais que os três estão na categoria excelente, eu acho que talvez esse Guerra ainda seja melhor, velho. Acho que minha sequência seria essa, ó. O Guerra seria o primeiro, depois o originalzão. Eu acho que é muito clássico. É difícil comparar o original, né? Porque tem todo o mérito de ser o que começou tudo isso, né? Mas pra mim estão pau a pau esses dois, vai, de qualidade. E por último, o Origem, que eu acho que foi muito bom, mas dá pra apontar mais defeitos dele. Beleza, pessoal? Essa foi a minha análise sobre a franquia de Planeta dos Macacos. Obviamente que eu não sou o dono da razão de nada, mas ficou assim com alguns Precious, né? O Precious, excelente, bom, regular e ruim. Interessante que esse filme tem coisas muito utópicas, maravilhosas, como é o 2, que eu amo, e tem coisas muito ruins, como o quarto e o quinto, que eu acho realmente que beiram o amadorismo. É muito interessante. É isso, pessoal. Obrigado pelo seu tempo, por ter visto esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilha, comente o que você achou aí. Compartilhe com pessoas que gostam de Planeta dos Macacos. E novamente aquele pedido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, dê seu like, ajuda bastante. E siga também a gente nas redes sociais. Nosso Instagram tem bastante coisa bacana lá. E nosso Spotify com o nosso podcast, a cada 20 dias tem episódios novos lá. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.